A grande... É porque a gente imagina um monte de padre construindo igreja, né? Não é padre que está construindo, pode até ser, mas são os maçons. Eles contratavam. Tinha até uma corporação de ofício, né? Tipo um sindicato? Um sindicatozinho deles. E com os conhecimentos secretos, né? Eles fechavam o conhecimento para ter um controle, né? Até para valorizar a mão de obra, não vai ensinar aquilo para qualquer um. Então, esses caras construíam esses castelos e templos com todo esse conhecimento da geometria sagrada. E não é nem... Vai além da geometria sagrada, isso aí já é arqueometria. A Catedral de Notre Dame, né? Cara, isso aí é fenomenal, cara. Ó, eu fui para Paris quando era moleque, aí vi a Catedral de Notre Dame sem ter estudado arquitetura. Quando eu estudei arquitetura e fui, quase que eu dei uma cambalhota, que você vê o nível de detalhe, né? Porque a grande questão da catedral, que é uma catedral gótica, né? É porque o cristianismo estava progredindo mais nessa época, eles precisavam fazer igrejas maiores. Só que o modelo arquitetônico das igrejas românicas tradicionais, era impossível você ter... Tinha um limite? Tinha um limite, você não podia ter uma igreja muito larga e um teto muito alto. Então, qual foi a solução que foi de um abade chamado Abade de Suger? Ele desenvolveu a ideia do arco ogival, que ele é uma ogiva. E aí, o pilar, esse arco, ele fica preso por uma pedra chamada pedra de toque, que deixa ele equilibrado. Dessa forma, a parede, ela podia ser oca. Você não precisava ter uma parede maciça. Por isso que dava para fazer esses vitrais gigantes na parede, essas rosáceas gigantes. Então foi uma solução arquitetônica maravilhosa para conseguir fazer igrejas maiores e conseguir fazer um rombo na parede e botar um vitral gigante. E a estrutura é muito interessante porque você tem a nave central e a nave lateral. A nave é o corredor, né? O corredor central e os corredores laterais. Em cima da igreja, eles colocaram janelinhas, que chama clerestoras, e essas janelinhas fazem a luz entrar em 45 graus e ilumina só o corredor central, a nave central. As naves laterais ficam escuras. Aí para fazer o quê? A separação da luz e das trevas, do caminho da luz, caminho das trevas. Cara, tudo pensado. Isso é... Sem falar... Tinha um conhecimento absurdo. É fora do comum, é inacreditável. Faz umas abóbadas enormes. Nas entradas ali, em cima da entrada tem uma linha, cada objeto daquele é um personagem da Bíblia. Tudo muito bem desenhado, né? Cara, impressionante. Ali tem a proporção áurea, né? Do Fibonacci, né? Tudo é a base disso aí. Quem começa com esse negócio de matemática e mundo espiritual, na verdade isso... Eu ia falar do Pitágoras, mas Pitágoras aprendeu no Egito, né? O Pitágoras aprende dos egípcios, que a gente imagina Egito assim, aquelas pirâmides lá, tudo largada, né? O Egito era como se fosse os Estados Unidos e com a sua Harvard, Princeton e Yale, né? Então os gregos iam estudar lá, os que tinham melhor condição. Então Pitágoras chega lá, ele aprende a relação entre a geometria e o mundo espiritual. Tanto que o pitagorismo era uma sociedade secreta iniciática, né? O cara tinha que fazer um rito de iniciação e tal. E por que a geometria surge no Egito também? Porque ali no Rio Nilo, eles calculavam a fase da cheia e da seca, né? E aí eles dividiam a terra, porções da terra, para poder plantar, para organizar as plantações, né? Lembrando numa fase que o homem deixa de ser nômade, ele vira sedentário. Então ele está parado ali esperando a cheia do Nilo para fertilizar tudo e depois ele vai cair e vai vir a seca. Então eles começavam a medir a terra para essa agricultura. Então geo é terra, metria é medir, geometria é que os caras estavam medindo ali a borda do Nilo para poder plantar, fazer a colheita. Só que disso tem a ideia de que a fase aí também do homem vitruviano, né? Aí já entra o Código da Vinci também, né? Que tem tudo a ver com o assunto de hoje, né? Do Opus Dei da época, né? O Priorado de Sião. O começo do Código da Vinci é um cara morto nessa posição. Nessa posição, né? E a história toda baseada nesses princípios que a gente está falando, né? Apesar de que ali vai ter a questão dos merovingios, né? Que Jesus teria casado com Maria Madalena, aí teve filho, aí teve uma descendência, aí o Tiago lá do Santiago de Compostela, aquele caminho, também revelaria todos esses segredos, por isso que é muito místico, E na verdade, você leu aquele livro do Paulo Coelho, meu sósia?
Qual deles? O Diário do Mago ou... Qual que é o que fala de Santiago de Compostela? É o Diário do Mago? Não lembro. Ou é Brida? Sei Eu lá. não confundo se é Diário do Mago ou se é o Alquimista. Eu acho que é Diário do Mago, não é? É. Depois dá uma olhada. Na verdade, o livro a trilogia do Daniel Mastral, que é Quilaim, Nefilim e Icarim, o primeiro, que é o Quilaim, começa no Santiago de Compostela também. Ah, é? É, interessante pra caramba. Então, cara, lembrando, obviamente, Leonardo da Vinci também era membro das sociedades secretas que tinham esse conhecimento, né? Mas de qual? Ele era maçom ou não? Dizem que, assim, maçonaria de verdade, é claro que eu pedi licença para os maçons, né? A maçonaria oficial ela surgiu em 1717, né? Então teria sido depois. Tá. Mas é claro que já havia essas ordens herméticas que tinham esse mesmo conhecimento. Apesar de que dentro da doutrina maçônica, dependendo do rito, né? A maçonaria começa com Tubal-Caim, né? Filho de Caim, então vem do mundo ancestral. Mas em geral a maçonaria está relacionada a usar a geometria sagrada para criar templos e castelos, estruturas arquitetônicas que vão abrir uma comunicação do nosso mundo com o mundo espiritual e através disso atrair poder também, né? Poder, controle, domínio. Então Torre de Babel já teria essa infraestrutura, as pirâmides, né? Sim. Tudo envolve esse conhecimento geométrico. É claro que daí vai entrar também o pentagrama, né? E por aí vai. Aí já é uma doutrina de Salomão, né? Salomão foi o cara meio que hackeou o mundo espiritual, né? Total. Ele literalmente hackeou. Ô, Fabio, cuidado, estão falando mal de você aí, tá? As costas aí de você, viu? Fica de olho, tá? Verdade. Já vou dedurar logo. Olha ele suando frio, gente. E cada mentiroso entre a gente. Tomar cuidado. É o paradoxo do mentiroso, lembra? O mentiroso fala assim, eu só minto. Aí o cara fala, não, mas se você só mente, você falou a verdade. Né? Então, cara, Salomão hackeou o mundo espiritual. Por quê, cara? Na verdade, são lendas, né? O pessoal vai dizer o seguinte, que Salomão, ele quis casar com várias mulheres estrangeiras. Só que Deus tinha falado para não casar, porque senão ele adoraria os deuses dessas mulheres. Não deu outra, né? Foi o que aconteceu. Mas a lenda diz que Salomão, ele tentou assumir o controle desses outros deuses, dessas outras mulheres, para que esses deuses liberassem as mulheres para se converter ao judaísmo. Então ele tentou amarrar os caras, entendeu? Sim. Puxar o tapete. Só que o cara era tão inteligente, né? Tinha uma capacidade tão excepcional que ele descobriu um caminho de fazer isso, uma maneira de fazer isso. E aí ele descobriu, por exemplo, essa ideia do pentagrama, né? O pentagrama é a estrela de 5 pontas com um círculo em volta. O círculo funciona como um círculo mágico. Então ele conseguia invocar a entidade e ficar blindado. A entidade divina não conseguia matar ele. Você tá querendo arrumar confusão comigo? Não, tô protegido. Aí ele escrevia palavras mágicas em volta do círculo e tal. Então Salomão, ele descobre uma maneira de botar os seres espirituais para trabalhar para ele. A serviço dele, cara. E teoricamente as clavículas, tudo, as chaves maiores. Clavículas. É porque são chaves para abrir o mundo espiritual. Aí tem a clavícula de chave, né? Então tem a chave maior e a chave menor. Vem de chave, então não tem nada a ver com clavícula do corpo humano. Eu não sei se a clavícula tem semelhança com chave, né? Ou vem da mesma raiz. Vem, né? deve vir. Provavelmente sim. Deve vir. Eu não sei se o formato da clavícula, né? Eu sei do ouvido, né? O ouvido tem o estribo, martelo e bigorna, que parece mesmo. Você vai ver depois na imagem, parece mesmo. Aí, ó, um exemplo, né? Então, mas o círculo nem sempre tá, né, em volta. Não tá. Quando não tá, se o cara faz um ritual sem o círculo, ele tá... Tá exposto. Ele tá exposto, tá confiando na entidade. Se a entidade cismar... E esse lance do círculo ter que ser feito com sal, tem a ver? O sal? Tem a ver. Por que o sal? Porque o sal, ele... Existe uma teoria de que o sal é um elemento que já existia antes da fundação da Terra. Então ele é tão antigo. Ele é um elemento que seria um elemento pré na nossa dimensão. A água também, né? Então por isso que nos rituais a água e o sal são muito importantes. Agora, tem aquela simbologia como a simbologia do carvão, né? Que tanto o sal quanto o carvão, eles puxam umidade. Então essa ideia de puxar umidade seria também o seguinte, ele suga elementos que estão no ar. Entendi. Elementos etéreos. Então, como se a entidade fosse passar ali, o sal sugasse ela. Segurasse, né? Não deixa. Que doideira, né, cara? É uma loucura isso. Parece uma
Tudo tem um fundamento. Tem um fundamento e tem regras para esse mundo espiritual E muito super complexas. muito complexas, mas muito, por mais poderoso que seja a entidade ou o ser, ele tá restrito a seguir essas regras, né? Tem como você hackear ele. Você dá um olé nele. Salomão descobriu isso. Aí você pensa, como é que o cara chegou nisso? É genialidade total, né, meu irmão? Porque ele pediu também muita sabedoria. Ele não pediu sabedoria? Pediu, Aí Deus, né, foi dando, mas chegou um momento que ele se corrompe com aquilo ali, né? Porque qual é o limite de você usar a magia oculta sem você estar pecando? Para um cara que é servo de Deus, né? Tem um limite do intelecto humano. Imagina a quantidade de sabedoria que o cara vai acumulando também. Sim. Por isso que a gente tem essa figura do gênio louco, né? Porque funde o motor. Chega num ponto que meio que eu acho que pira mesmo a cabeça. É tanto conhecimento, você chega a um nível de... Ah lá. Isso aí tá mais rudimentar, mais né? rudimentar, né? Tem uma... Inclusive, você falou isso no Prêmio Nobel. Eu não me lembro qual era o nome. É tipo nobelismo. Os caras que ganham o Prêmio Nobel, às vezes alguns ficam malucos também. Né? Começa a ter umas ideias loucas de alienígena, fica meio místico. Talvez seja isso, né? Que é tanta coisa que bate os pinos lá, funde o motor, né? Dá uma tela azul. Dá. Então, cara, o Salomão, dentro dessa técnica, ele até descobriu, segundo as lendas judaicas, como conseguir cortar as pedras perfeitamente para construir o Templo de Salomão, né? E a ideia, ele ficou sabendo que só uma entidade tinha esse conhecimento, que era o Asmodeu, né? Tá repreendido no nome de Jesus. Aí ele descobriu nessa lenda onde o Asmodeu ficava, numa caverna que ele morava. Aí ele conseguiu, ele deu um vinho especial para a entidade, aí aprisionou a entidade. E aí obrigou ele a falar, como é que eu consigo cortar as pedras dessa forma que os egípcios cortavam. Aí ele revela que era um inseto que liberava um laser. Que você cortava com laser, assim. Uma loucura, né? Então, a história é bem louca. Agora, o Salomão, ele teria descoberto esses 72 nomes de Deus, né? São vários cálculos que ele fez em cima da Bíblia, do hebraico. E aí ele usa esses nomes também para prender esses seres, né? Porque que eu vejo várias pessoas ou escritos falando que se você conhecer todos os nomes de Deus, você teria o poder de Deus, é isso? Tem várias pessoas que buscam conhecer todos os nomes? Porque você conseguiria controlar a realidade, seria isso, né? Isso? Cada nome teria um certo poder? É um somatório de virtudes. Tá. E aí você, com os 72, você zerou aquilo ali, né? Porque tem vários nomes na Bíblia, né? Tem o Deus provedor. Tem nome pra caramba, né? Deus... El Elyon, que é o Deus Altíssimo. Jeová Rafá, que é o Deus da cura. Jeová Jireh, que é o Deus da provisão. Exato. Jeová Tzedkenu, que o Deus é a nossa justiça. Aí tem muito, né? A gente fez um programa só sobre os nomes de Deus. Isso é incrível, cara. Isso é muito legal. Se você olhar no hebraico, então fica incrível. Então, assim, o Salomão, com essa técnica, que era usada para botar os demônios para trabalhar para ele, isso acabou sendo incorporado na ritualística também, né? Porque os caras invocam as entidades usando esse tipo de técnica, né? Para garantir também, né? Porque... é como se você estivesse tendo primeiro contato com o Rottweiler. Você não tem a garantia que ele não vai arrancar teu braço, né? Então é melhor ele estar na corrente, né? Então eles fazem esse combinado com as entidades lá. Mas assim, Vilela, o interessante, cara, é que eu tento olhar isso tudo sempre com um olhar meio científico, né? Então, o mundo espiritual, ele possui uma dinâmica. São seres que têm interesses, né? Têm objetivos, têm planos. Dentro do cristianismo, o objetivo dos anjos é ajudar as pessoas, servos de Deus, a fazer o seu trabalho. Mas aí tem o antagonismo também, que é atrapalhar as pessoas e levar todo mundo para o inferno, né? E nessa luta, a grande questão é que nessa briga tem as várias estratégias de camuflagem, persuasão, né, engano. E aí que a briga fica boa, né? Aí que a situação fica boa. E aí que entram as histórias. Se você quiser, a gente já pode entrar nas histórias também, né? Antes de entrar nas histórias, então, vamos recapitular o que a gente falou até aqui. Existem vários céus, né? Várias dimensões. Algumas religiões vão classificar de forma diferente, mas todas concordam que existe um mundo espiritual e existe um mundo material. Exato. Existe e gente que transita nessas duas, ou gente que vem para baixo, né? Que você falou, desce ou que sobe. Desce ou que sobe. Ou sobe, Tá. E agora a gente vai falar
de experiências que você teve, eu também vou falar algumas. Legal. E o pessoal pode mandar também no chat algumas experiências, que a gente, como ser humano, consegue perceber quando essas coisas ou descem ou sobem. Exato. E por que algumas pessoas parecem que têm mais capacidade de ver ou sentir essas aparições? Parece que existe uma questão meio genética. É? Eu creio, eu já olhando assim, né? Ah, minha avó era médium. Exato. Minha bisavó era médium, meu pai via espírito, meu não sei quem, minha tia tinha premonição. Eu acho que é um negócio meio de família, porque tem uma questão genética envolvida, me parece. Mas apesar disso, existe uma maneira do cara desenvolver isso. Ou você acredita que isso mais relacionado à religião mesmo? Que algum antepassado fez algum tipo de pacto ou abriu algum canal Pode e ser isso também. foi passado geneticamente? Também, pode por ser. DNA? Pode ser? Pode ser. Eu acho que existem espíritos familiares também, que a Bíblia fala, né? Espíritos que acompanhavam. Agora? É claro. Porque na Bíblia a gente fala. Tem falado que quando tem uma maldição demora não sei quantas gerações para quebrar essa maldição. O que ele tá querendo dizer nesse trecho? Então, é a maldição hereditária, né? O nome? Exato. Porque no Antigo Testamento, Deus fala assim: eu visitaria a maldade do pai nos filhos até a 4ª geração. Isso. Aí você fala, poxa, o pai pecou. O neto vai. O que ele tem a ver? Poxa, isso aí é. Você fala, nada a ver, né? Mas não é que é uma sentença. O pai pecou, o filho vai se ferrar. É porque aquele mesmo espírito que ganhou legalidade sobre o pai ganhou sobre o filho também. E ele vai tentar o filho. Agora o filho vai